Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Biohackers Podcast Brasil. E hoje, Lu, com um convidado deveras especial. Muito especial. Tu quem diga, né, Ricardo? Porque além de todos os títulos que tu vai dar, ele também é conhecido por ter o pior paciente do mundo. Eu. Olha só. Não, que honra termos aqui o cardiologista do Dr. Ricardo, Dr. Rafael Boesch. Eu vou ler porque o currículo é extenso e é um currículo de peso. O Rafa é médico cardiologista há 15 anos já, especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, cursa doutorado no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Mas é brasileiro, né, Lu? É brasileiro também, com certeza. Atua como pesquisador clínico em estudos internacionais e como médico intensivista no Instituto de Cardiologia aqui do Rio Grande do Sul. É preceptor da residência médica em cardiologia, além de integrar aqui comissões científicas e ter uma vasta produção acadêmica publicada em periódicos nacionais e internacionais. Não, esse convidado aqui, gente, sabe muito. Sabe o que eu costumo dizer? O cardiologista, ele é o médico, né? As pessoas, quando pensam em médico, elas pensam num médico cardiologista, né? Então, hoje a gente vai aqui desbravar a medicina. Rafa, muito obrigada pela tua presença. Obrigado, eu que agradeço. É um prazer. Primeiro, Ricardo, foi meu professor, meu grande amigo, que eu admiro muito. Lu, admiro muito também todo o teu trabalho. Obrigada. E poder falar de coisas que são impactantes realmente na vida das pessoas, né? Às vezes essa informação pode salvar vidas, né? Esse episódio que a gente vai gravar hoje talvez ajude pessoas a não morrer da principal doença que afeta o mundo todo, especificamente no Brasil, mais de 400, 500 mil pessoas por ano. Perfeito. E, Rafa, tu já deu um gancho aqui para a gente fazer uma pergunta super importante. Eu vou fazer essa pergunta e depois eu vou agradecer aos nossos patrocinadores, porque é de praxe aqui o nosso momento gratidão, tá? Mas eu queria aproveitar esse gancho porque a gente sabe que as doenças do coração são doenças silenciosas. Por isso que às vezes a gente fala assim, do nada aquele cara, né, teve um problema do coração ou morreu do coração e estava super bem, foi do nada. Mas será que foi do nada mesmo ou já vinha alguma coisa acontecendo ali? Então a gente vai querer entender o que a gente precisa saber para prevenir que esse tipo de coisa aconteça. Mas antes, vamos agradecer aos nossos patrocinadores, Farmácia de manipulação, Cianza Pharma. E Biome Hub, que é o nosso hub de tecnologia. Pessoal de Florianópolis recebendo exame de todos os países aqui, que compõem o Brasil, né? Com todas as regionalidades e levando adiante a medicina de precisão. Que, aliás, o Rafa vai nos falar também como isso está mudando a cardiologia. Porque parece, né, Rafa, que não é só mais colesterol bom, colesterol mal, ficou mais complexo. E nos biohackers você vai ficar sabendo de tudo isso. Ficou mais complexo, mas ficou melhor, né? Com certeza. Então tá, Rafa, vamos começar, por favor. Bom, o grande vilão do paciente cardiológico muitas vezes é não ter sintomas até ter uma morte súbita. Que é o principal sintoma, né? Ninguém quer morrer, galera. Esse é a realidade. Mas assim, de repente, né, Rafa? Exato. Mas os fatores de risco, muitas vezes, são silenciosos, né? Colesterol elevado, diabetes, sedentarismo, tabagismo. Os pacientes não apresentam nenhum sintoma até efetivamente ter um desfecho desfavorável. E isso, em prol de mudanças que já aconteceram agora recentemente pelo estilo de vida, entre outras coisas, levam as pessoas a deixar de lado a sua saúde muitas vezes, né? Não cuidar, não ter um médico, não ter um acompanhamento e acabar sendo surpreendidos, né, com um desfecho desfavorável. Porém, Lu, tem doenças, tem pessoas que nascem com predisposições não só genéticas, mas também predisposições de apresentar sintomas mais precoces. E muitas vezes o coração dá indícios indiretos. Né? O paciente, até um paciente nosso, né, Ricardo, recentemente, jovem, né, para um evento que ele teve, 43 anos, empresário com a vida estabelecida, praticava atividade física, começou a ter sintomas assim, ele pedalava bastante. Ele começou a ficar cansado pedalando. De repente ele parou de pedalar, porque ele estava ficando cansado. Ele foi se adaptando a essa realidade. Mas não deve ser nada, né? Foi engordando, não foi cuidando da sua saúde até que consultou com o Ricardo e
brilhantemente fez todo o diagnóstico, a gente trabalha junto também nesse sentido, e ele tinha várias lesões coronarianas, né, correndo um risco de vida, a ponto que um pouco antes de ele internar no hospital, ele falou que ele foi dar o abraço no filho dele antes de vir para o hospital e já sentiu dor no peito. Filhinho pequeno, né, Rafa? Filho pequeno. Então, 43 anos. Não menospreze sintomas cardiovasculares, acho que isso é muito importante, né? Existem sintomas clássicos. A obstrução coronariana, ela tem todo um mecanismo, que eu acho que a gente vai falar sobre isso, mas é importante a pessoa se conhecer. Nada melhor do que o próprio paciente saber que tem alguma coisa estranha, que está errado, que está diferente. Aí eu bato essa pergunta para o Ricardo. Ricardo, já que tu é meu paciente, Opa. Como é que foi contigo? Então, Rafa, realmente, olha, a gente tem 2 biohackers aqui. Mas a Lu é a biohacker do estilo de vida, da vida saudável, que controla se eu coloco adoçante no meu café. Aliás, Lu, tu que mandou tirarem, porque tá sem, tá? Exatamente. Vou reclamar para a produção. Tá fazendo um bom trabalho. Não, estamos no bom caminho. E aí, existe o biohacker da bioquímica, que é o Dr. Ricardo, que no início começou com isso para tentar compensar com a manipulação farmacológica e com o conhecimento em ciências básicas um pouco da sua vida desregrada. E hoje, graças à Lu e ao Biohackers, eu estou me regrando cada vez mais. Eu estava num período de muito estresse, Rafa, a gente não deve subestimar o estresse durante a pandemia, né? Cancelamentos, publicações sendo mandadas, pacientes mal, UTI, etc. E eu não valorizei minha pressão alta. Parei de medir. Achei que estava bom. E aí eu até me dei conta que ela estava descontrolada e voltei a tomar as medicações com mais afinco, mas aconteceu um episódio que eu tinha que levar as crianças de volta, tirei uma semaninha de férias para a cidade. E eu fiquei com medo de dormir dirigindo no volante. E tomei um Venvance. Cheguei em casa com a pressão alta, estressado. O que o Ricardo fez? Foi para a academia treinar, afinal de contas, exercício físico é saúde. Fazendo um desenvolvimento, Rafa, com muito peso, eu comecei a ter dor. Sinal clássico, Levine, né? Que era dor? Sei lá, o de Levine. Dor em aperto. Olhei para o lado, infelizmente, como acontece de vez em quando, não em todas as academias, mas os instrutores só dando bola para as meninas, orientando ali os exercícios. Ninguém olhou para mim, Rafa. Aí eu peguei o colchonete, deitei no chão. Olhei, ninguém olhou para mim de novo. Aí eu me irritei. Sabe de uma coisa? Vou eu pro Instituto de Cardiologia. Vou ligar lá pra dirigindo. Dirigindo ainda, Aí, assim, de boa? O Rafa salvou minha vida depois. Mas quem primeiro salvou minha vida foi uma residente, Rafa. Porque eu fiz o eletro, que veio só com alterações inespecíficas, talvez de cardiopatia do atleta, e as enzimas estavam normais. E a dor tinha passado. E olhei para a menina, eu, médico sênior, olhei para ela me conhecia. Eu disse, olha, passou a dor, o eletro está normal, vou para casa. Eu nunca vou me esquecer, gente. Ela olhou para mim, ela olhou para o médico sênior, ela residente, com uma calma, Rafa, e disse, olha, eu estou muito feliz que a tua dor passou. Fico muito contente, mas tu não vai sair daqui nem a pau. Boa essa residente. Repetiram as enzimas, estava curvando. Aí eu liguei para Dani. Disse, Dani, lembra aquele H que tu achou que era, que tu ao invés de vir aqui foi lá pro super? Tô subindo para a UTI coronariana. Todo orgulhoso, né? Porque depois de um papelão desses, né? Ainda bem que era alguma coisa. Se não fosse infarto, teria que ficar com vergonha. E, Rafa, conta pro pessoal o que aconteceu comigo. Foi totalmente inusitado, né? Não foi infarto comum. Não. Então, além das coisas comuns, também podem acontecer essas bruxarias. Sem dúvida. E quando tem CRM positivo A gente envolvendo, sabe. A gente sabe muito bem que é a raridade da raridade da raridade. Bom, o Ricardo teve uma dissecção espontânea de coronária, né? Tratou, fez Explica um angioplastia. pouquinho, Rafa, o que é a dissecção. Dissecção espontânea de coronária é uma patologia extremamente rara, para começo de conversa. Muito mais comum em mulheres. A minha mãe já tinha dito, você não é todo mundo. Exato. Muito bom. Atrelados até a gestação ou doenças colagenosas, algo nesse sentido. O Ricardo, por estar com a pressão alta, por fazer exercício extremos, digamos assim, né? Com muita carga, ele é um pouquinho fortinho, né? Acabou impulsionando os vasos e causando o que a gente chama de dissecção, que é uma ruptura discreta do endotélio, do pedacinho ali dentro do vaso. E isso, com o sangue bombeando, acaba causando dor e realmente não tem um fluxo adequado de sangue e faz
uma espécie de infarto um pouco diferente, né? Não foi por placa de aterosclerose, não foi por uma formação gordurosa ou por uma trombose, que é um outro mecanismo que pode acontecer. Colocamos stent, puxei a orelha do Ricardo bastante, né, Ricardo? No meio da pandemia, né, Ricardo, isso tudo, né? O detalhe é esse, eu acho que é bem importante. O estresse é um fator super importante. E também correlato a isso, mudança do estilo de vida, medicações que tinha que ser usadas naquele momento. Ficou internado de castigo, mas tá tudo bem, né? E com exames depois, obviamente, acompanhamento nem sempre tão regular, mas que a gente se conversa, né? Mas tá tudo ótimo. Então, assim, a importância de saber procurar o lugar certo também, Perfeito. né? A importância de confiar no colega que atendeu, porque ele podia teimar e ir embora daqui a pouco, né? E poderia ser uma situação mais grave. Da residente, né? residente. Jovem, olhando para um médico sênior, conhecido, que ela reconhecia da televisão, etc., dizendo, não, o senhor não vai sair daqui. Fico feliz que passou a dor, mas vai ficar aqui conosco. E sabe que eu acho bem interessante essa deixa que tu trouxe, Ricardo, porque normalmente quem está infartando não acha que está infartando. Eu lembro da minha época de plantão em pronto atendimento, que o paciente, chega, eu tô com uma dorzinha, mas eu tenho que ir embora porque eu tenho que trabalhar. Assim, eu lembro na minha cabeça, assim, de vários, até do rosto desses pacientes, eu dizia, não. Esse cara que acha que tem uma dorzinha, que tá só cansado, é o cara que tá infartando. Sim. Normalmente, a pessoa que chega lá com muita dor, né, que tá se exacerbando muito, às vezes não é um infarto. O infarto, ele é mais silencioso. A pessoa, ela quer voltar para a vida dela. Existe uma certa negação nesse sentido, né? Porque realmente é uma dor que tu nunca sentiu, estranha, daí tu não sabe muito bem se é no estômago, no esôfago, né? Às vezes as pessoas nem têm noção disso. Começou no repouso, uma coisa, acordou o paciente, mas comumente quando o paciente tem sudorese, né, que é o suor, dor forte, com irradiações importantes, a chance é muito maior, né? A probabilidade pré-teste é maior. Mas tem pacientes, às vezes, que não tem dor e estão infartando. Rafa, olha só que interessante. Se eu tivesse ficado em casa, não, tá passando a dor, foi na coronária direita. Poderia ter pego o nódulo sinusal, que comanda a eletricidade do coração, e eu ter morrido abruptamente, ter tido uma arritmia. O que é exagero do Instagram e o que é verdade nessa história? Está tendo mais esse tipo de morte súbita entre as pessoas jovens, principalmente entre atletas, porque tem muita militância na medicina. Então, tem gente que vai dizer que é por causa da vacina, tem gente que vai dizer que não, que sempre teve, tem gente que vai dizer que está tendo mais, mas é por outro motivo. Primeira coisa, é verdade ou a gente já só está mais desperto para o problema? Pergunta extremamente interessante. Tem várias maneiras de analisar elas, né, Ricardo? Primeiro, a gente está vivendo um novo momento na medicina pós-pandemia de uma doença que a gente até então não conhecia, que a gente não sabe exatamente quais são as sequelas, todas as sequelas que isso pode ocasionar. Tem questões vacinais, tem questões de cicatrização, né, de miocardites que não foram feitos diagnósticos. Tem algumas questões também que hoje em dia a gente estuda mais, tem mais conhecimento, mas haja vista que os trials e os papers que saíram em relação a isso, eles têm um viés da pandemia também. Porque naquele momento, tudo era Covid. Então, qualquer diagnóstico ficava como Covid muitas vezes, e a pessoa até poderia estar com Covid, mas não era a causa do óbito, né? Era infarto, por exemplo. Então, em algumas cortes, alguns estudos, a taxa caiu e agora está subindo. Né? Em outros, dependendo da maneira que tu analisa o mesmo dado, tu pode ver de maneiras diferentes. Porque analisar isso com um CID, que é o Código de Classificação da Doença, que o médico, plantonista, por exemplo, tu está numa unidade coronariana, tem uma tendência a ter mais diagnósticos de infarto. Agora, está numa UTI COVID e o paciente infartou, dificilmente tu vai fazer esse diagnóstico realmente como infarto. Sim. Então, tem todo esse viés também. Então, avilta muito a questão metodológica, que fica um pouco complexo de uma análise efetiva e realmente determinar isso como um fato. Mas fato é que a pandemia tornou as pessoas, de certa forma, enclausuradas, com dificuldades, e tudo que se esperava, eu acho que todo mundo tinha essa ideologia, quando voltasse a ser normal, entre aspas, né, o novo normal, as pessoas iam mudar. Que talvez o ser humano ia melhorar, né, que talvez
iam se cuidar mais, mas a gente vê o contrário, muitas vezes. Né? As pessoas deixaram de lado a saúde, deixaram de se preocupar. E mesmo vivenciando enclausuradas por bom tempo e tendo um prognóstico melhor de quem tinha saúde, quem fazia atividade física, não foi necessário assim, algo que transformou como a gente gostaria. Né? Então, eu acredito que sim, pela minha prática clínica, tá? Isso é uma opinião pessoal minha. Como eu trabalho em UTI, uma maior UTI do sul do país de cardiologia, eu tenho diariamente vejo pacientes mais jovens, claro que o estilo de vida também é importante, usuários de drogas, próprio anabolizante aumenta o risco cardiovascular, as pessoas não têm acompanhamento médico, né? Então é até interessante, essa noite eu estava de plantão, então pessoas jovens com 40 anos com infarto e uma idosa com 100 anos que foi lá para botar um marca-passo porque descobriu no banco que estava com a frequência cardíaca baixa. Então, assim, que estilo de vida ela levou, né? Como é que é a vida dela com 100 anos, assim, lúcida, orientada? Isso parece a crônica do Luiz Fernando Veríssimo, do homem que dorme tarde, encontrando o homem que acorda cedo na parada de ônibus. E aí um dizendo, gostinho de suco de laranja, pãozinho fresco, do outro, resquício de vômito. Exato. É tipo o cara que sai São pra os extremos. sai pra treinar corrida de manhã bem cedinho e tem a galera voltando da festa. Exato, a gente Mas, tem esses Rafa, paradigmas, né? Mas que interessante isso que tu falou, né? Porque tu trouxe essa questão de... Tá, as pessoas não estão tendo um estilo de vida bacana, um estilo de vida adequado e estão tendo problemas cardiovasculares antes, né? Daqui a pouco infartando antes, enfim. Por outro lado, a gente vê uma explosão de provas de corrida, o pessoal começando a fazer triatlo, né? Que a gente sabe que o triatlo, ele demanda muito do corpo. Então, assim, são pessoas que não são atletas, são pessoas que têm o seu trabalho, têm a sua família, daqui a pouco têm os filhos, não conseguem dormir direito, não tem aquele tempo de recuperação adequado, né? Nem uma alimentação adequada, mas tem uma carga de treino praticamente parecida com a de um atleta. Sim. Isso pode também estar favorecendo esse aumento de casos entre jovens que estão... Porque daqui a pouco parece que virou uma obrigação participar de uma prova de corrida. E ter alta performance. E ter e tem que performar. Porque uma vez a gente... se eu conseguir correr 5, 10 quilômetros, já tá bom. Agora eu tenho que correr no Deixa eu hackear essa tua pergunta, aproveitar e acrescentar, para lembrar daquele estudo, Rafa, recente, onde eles compararam a aterosclerose, por score de cálcio, entre atletas que praticavam esporte de endurance, de resistência, versus sedentários. E, surpreendentemente, o atleta tinha até mais aterosclerose. Sim. Será que isso acontecendo, talvez, em alguém que não é praticamente atleta e que soma outros fatores de risco também, não pode somar, né? Com certeza. No risco final? É bem interessante. Ótima colocação. É importante algumas coisas, né? Tem questões que é modismo, né? Eu já fui ultramaratonista, já corri 50 km trail. Acho um esporte excelente. Mas, como todo o excesso, tem que ter cuidado, né? Tem que ter acompanhamento. Um atleta, eu agencio jogador de futebol, então eu vivencio bastante essa realidade. Inclusive, todos os guris que eu acompanho, eu faço avaliação, eu faço o eletro, oriento algumas coisas. Porque tem pessoas que já nascem com uma doença genética. Haja visto que aconteceu na maratona de Porto Alegre. Na verdade, foi na meia maratona, que foi no dia antes, né? Infelizmente, né? O Gabriel faleceu durante a prova, né, de 21 quilômetros, e ele tinha uma doença provavelmente estrutural atrelada a isso. Todo mundo lembra do jogador do São Caetano. A cena clássica, botou a mãozinha no joelho, no meio de uma corrida e... Exato. É uma doença que não é tão incomum, né? Uma incidência, ela muda um pouco na literatura, 1 para 1.000, 1 para 500, 1 para 2.000 casos. Então, tem um N substancial aí que não faz o diagnóstico. Às vezes um eletro já é o suficiente, mas às vezes precisa mais, precisa pesquisar geneticamente, precisa ter um exame físico adequado. História familiar é algo que é de graça. Se todos os teus familiares morreram de algum problema cardiovascular, a tua chance de ter isso é maior. Isso em qualquer coisa dentro da medicina, né? Claro que a gente tem painéis genéticos, tem como evoluir em relação a isso, mas tem algumas coisas que não custa nada. E às vezes as pessoas vivenciaram isso com os familiares e não têm o próprio cuidado de entender que eu devo ter herdado, né, geneticamente isso, eu devo pelo menos ter um acompanhamento. Então eu vejo que
É ótimo atividade física, é excelente atividade física. N estudos comprovam que é favorável para redução de risco cardiovascular, de neoplasias. Porém, sem acompanhamento, pode ser um risco. Muitas pessoas se submetem e acabam sendo, às vezes, uma válvula de escape, atividade física, para a rotina que tem, submete a um estresse maior, e isso gera um estresse oxidativo. Então, existem estudos que conseguem comprovar que é uma curva em J, né? A medicina já sabe sobre isso. Existe um certo limite, né? Cada pessoa tem o seu. Então, a medicina personalizada é muito importante em relação a isso. Mas a pessoa, por si só, definir isso porque não está sentindo nada, pode ser muito arriscado. Então, aumentar o score de cálcio é um fator de risco cardiovascular maior, né? É um fator definidor, muitas vezes, até para começar algum tratamento. Então, existe uma correlação de endurance com calcificações, né? Inclusive, eu fiz essa ultramaratona de 50 quilômetros na mesma época que eu fiz uma meta-análise sobre fibrilação atrial. E analisando os dados crus ali, consegui observar justamente isso, que aumenta muito a chance da paciente ter fibrilação atrial, uma atividade física extrema. E eu perguntei para mim mesmo, será que eu quero isso para mim? Não sei. Eu comecei a não querer correr. Não estou desestimulando quem corre. Não, pelo contrário. Mas faça avaliação, acompanhem. Tu tá sobrecarregando o teu motor. A analogia que a gente às vezes tem que fazer, que eu acho que é válido em relação ao coração, é o motor. Vamos ser sinceros. Mas quem que bota gasolina em qualquer posto? Quem que sai de casa sem seguro? Né? E quem que não se preocupa com o que vai acontecer com o carro? O brasileiro é apaixonado por carro, não é apaixonado pelo próprio coração. E quem não faz a revisão no carro, né? Pois é. Exato. E Lu, vamos aproveitar agora para... Não podemos esquecer de agradecer de novo os nossos patrocinadores. Vamos. Eu tenho uma questão que eu não quero deixar de perguntar para o Rafa. Nossa, tem muitos insights. Muitos insights bacanas. Mas antes eu queria agradecer de novo a Cienza, que nos brinda, inclusive, com suplementos que são cardioprotetores. Existem alguns polifenóis otimizados para absorção, com ensaio clínico randomizado, né? Com benefício junto à estatina. Coenzima Q10, que a gente vai ter que falar. E também a Biome Hub. Cada vez mais a gente sabe, por exemplo, do eixo intestino-coração. Então, existem algumas bactérias intestinais que ajudam na produção de trimetilamina, que é um componente importante na aterosclerose. E na Biome Hub, através de metagenômica de shotgun, você consegue identificar 99,9% das bactérias, das 100 trilhões de bactérias, Rafa, em nível de espécie. Então é nome, sobrenome, até o signo e o time que a bactéria É a assinatura ali, ó. Mas por falar em time, Rafa, Mas a gente tem que falar do QR Code. Tá, fala do QR Code então. Ele Que sobe, o QR desce, Code tá ele subindo. Eu não sei primeiro se eu tô olhando pra câmera certa. Eu tô olhando pra câmera certa? Ele tá indo na diagonal, em chave grega. Ele tá vindo. Tá surgindo, tá aparecendo. E quem está nos assistindo está enxergando o QR Code com 15% de desconto nos produtos dos nossos patrocinadores. Pessoal, a gente realmente assina embaixo porque escolhemos estar conosco grupos que realmente a gente acredita, né? Sem dúvida, foi uma condição sine qua non. Mas, Rafa, falando em que time de futebol que a bactéria torce, no Brasil a gente tem essa polarização, no Sul é Grêmio Inter, na política tem essa polarização, e na cardiologia e também na medicina está tendo uma polarização num assunto muito interessante, que é a estatina, entre os médicos mainstream, que de repente querem colocar estatina até na água, no café, né? Não põe adoçante, mas põe estatina no café. Mas que talvez vão causar diabetes em muitas pessoas sem precisar. E na outra ponta a gente tem os que gostam de ser outsiders, que acham que tem que reinventar a medicina todo dia no Instagram, que são, na verdade, uma resposta mal adaptativa ao mainstream doente, que diz ao contrário. A estatina é um veneno, porque precisamos de colesterol. É um argumento qualitativo, porém não quantitativo, que vai deixar muito paciente morrer infartando. Como é que entra a cardiologia de precisão com esses novos marcadores de perfil lipídico, que não ficam só no colesterolzinho bom e no mal, para ajudar a dizer assim, olha, paciente, a minha linha não é o mainstream, a minha linha não é a hype, a minha linha é você. Então, vou usar a mão dessa ferramenta para te ajudar. Como é que está a cardiologia de precisão para tentar combater esses militantes, esses extremistas? Ótimo. Nossa, essa pergunta daria um episódio inteiro. Tirou a palavra da minha boca, Lu. Bom, na verdade, a doença aterosclerótica, ela existe desde que existe o ser humano, né? Em 1852,
um paleontólogo começou a descobrir nas múmias que tinha alguma coisa estranha. Isso foi avançando, até virar o Prêmio Nobel de Medicina a aterosclerose como um fator de risco cardiovascular. Só explica o que é aterosclerose, assim. Claro. Basicamente, assim, tá? Existem gorduras, entre aspas, colesterol, triglicerídeos, né? Que ficam passando enquanto tem a pulsação sanguínea nos vasos. Para ter uma ideia, o coração tem 200 gramas em média, assim, basicamente, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Aqui, o pessoal vê o coração. E depois coloca um pedaço de carne de 200 gramas que não, você comeu no almoço. Não é nada demais se a gente for pensar, né? Pensa, um bife, às vezes tem isso, né? E tem que ter todo um aparato elétrico, mecânico, né? De vasos sanguíneos, que são muito pequenos, efetivamente, né? Variam de cada pessoa, assim, mas são milimétricos. E durante a passagem de colesteróis mais densos, enfim, algo nesse sentido, tem lipoproteína A, por exemplo, que eu acho que é algo que a gente tem que tocar também, né? Mas são questões que acabam acumulando desde quando a gente nasce. Existem estudos que até intraútero já tem pequenas placas, né? E, às vezes, essa instabilidade de placas é determinada por fatores não exatamente de obstrutivos, mas pela composição, pela maneira que ela é, se ela tem uma capa fibrótica ou não. Já tem avanços na medicina de exames em relação a isso também. Então, é muito personalizado, porque não é igual para todo mundo, né? Mesmo que a gente tenha todo um estudo por trás disso, a estatina surgiu no Japão, né, na década de 1970. Os japoneses, os nipônicos, por incrível que pareça, eles têm uma aterosclerose bem avançada. Tanto que o índice abdominal lá é menor para obesidade, né? São menorzinhos, né? Então, surgiu lá. E, claro, depois teve várias pesquisas, ensaios clínicos randomizados que mudaram o conceito de aterosclerose, principalmente nos pacientes que já tiveram um evento cardiovascular, né? No sentido de evitar o segundo infarto. Depois se especulou como uma prevenção primária. Essa formação de placa, então, ela começa durante a vida. Cada um vai ter um score, entre aspas, assim, que hoje em dia se chama até de plaque burn. Quanto de aterosclerose que tu tem e qual é a composição disso, né? Isso tem correlação direta com o teu estilo de vida, com tua alimentação, com a tua atividade física. Então, tudo que tu faz, desde quando tu nasce até o momento atual, é tua herança em relação a isso. E ter essa identidade cardiovascular, muitas vezes, pode te direcionar a ser mais específico, mais agressivo, enfim, algo nesse sentido. É importante ter esse diagnóstico, né? Individualmente, claro que populacionalmente talvez não seja possível, mas de em contraponto, se tu tem esse diagnóstico, talvez tu comece a mudar teu estilo de vida, né? Muitas vezes o paciente precisa, tu fala, não muda, mas tu faz uma imagem que, tá aqui, cara, é isso que tu tem. A pessoa efetivamente consegue entender o que tu fala, porque falar, todo mundo sabe mais ou menos o que tem que fazer. Até nos bastidores eu tava falando, é muito difícil tu se olhar no espelho e dizer realmente assim, o que eu tô fazendo. Falar isso agora. Né? Se a gente pudesse enxergar o nosso coração. Exato. Ali, né? A aterosclerose. Transparente, né? Exatamente. Eu acho que no futuro, talvez. Né? É possível. A questão maior é... Um Google Glass, mais ou menos. O que a gente quer, né? O que tu quer pra tua vida? Eu costumo falar isso para meus pacientes, assim. Porque são escolhas, né? Tu não pode querer mudar algo que tu ficou a vida inteira fazendo errado, teve desfecho e agora tu quer continuar fazendo a mesma coisa. Einstein já diz isso aí, isso é insanidade, né? Então é importante tu ter um direcionamento, pensar no teu estilo de vida como algo importante. Voltando um pouquinho para a pergunta, senão vou me estender muito. Especificamente, a gente tem alguns marcadores clássicos de colesterol, que ganham o prêmio Nobel, que se viu que dentro da placa de colesterol de coelhos, depois de seres humanos, tinha 20 vezes mais colesterol e isso levava a tromboses, te aumentava a chance de ter eventos. Até pessoas que têm fatores genéticos têm isso mais precocemente. Então, o estudo foi testado tanto em bancada quanto na vida real. Medicações para baixar o colesterol foram uma inovação, reduziram o risco cardiovascular, porém, como todo remédio, pode ter efeitos colaterais, né? Não é para todo mundo, mas também
algumas pessoas têm que usar, né? As estatinas podem dar efeitos colaterais, sem dúvida. Dor muscular é um dos mais importantes. Existe algumas subanálises do estudo Júpiter que os pacientes que tinham PCR alta também tinham um risco maior de desenvolver diabetes. Mas é um contexto, comumente o paciente que tem evento, que não cuida da saúde, ele tem uma propensão maior a ter diabetes. Então também tem esse viés, né? Pelo estilo de vida que ele usa, né? Agora, Rafa, desculpa, só pra gente puxar um pouquinho e pra deixar bem claro na cabeça das pessoas que estão nos ouvindo, né? Porque a gente estudou isso, então a gente consegue entender. Sim. Aterosclerose, LDL. Tá, mas o que tem a ver placa de gordura com esse LDL que todo médico, porque a LDL é uma coisa que todo médico pede. Lipoproteína A não é todo, Sim. né? Com esse LDL. Tá, e o que é o HDL? O que é o bom? O que é o ruim? Todo LDL é ruim, né? Porque as pessoas, elas ficam perdidas. Com eu certeza. Entendo. Claro, com porque certeza. é algo bem complexo. Eu então, digo o que mais, que é ó, esse LDL? A maioria até dos médicos ficam perdidos. Ficam. Não menosprezando ninguém. Claro, né? claro. Isso Cada um tem a até- sua Porque área. muitos acabam Isso. usando a E estatina o não muito. conhecimento até leva a mitos. Tipo, eu disse que esse LDL não tinha nada a ver, tá vendo? Porque tu tem de 200 e tu infartou, mas ele tem de 200 e viveu 100 anos. Então não tem nada a ver. Tratando Não, uma questão complexa Sim. dessa forma. Primeiro, é um fator de risco, né, que já foi estudado. Né? O que é? Quando tu tem o fluxo sanguíneo, acumula placas de gordura durante a vida. Existe até meu doutorado, isso aí eu estudei um pouco mais a relação dos monócitos com a ativação do sistema imune dentro do vaso sanguíneo, né? É como se fosse um ser vivo, quase. Ele está se defendendo desses ataques, né? Tem inúmeras substâncias envolvidas nisso. E como isso é realizado depende também do estilo de vida, etc. Tudo que a gente vinha falando. O colesterol bom, o HDL, é um colesterol mais robusto, digamos assim, que ele tem uma característica de fazer uma limpeza dos vasos, né? Faz um fluxo reverso e acaba melhorando a qualidade dos vasos sanguíneos, diminuindo a chance de ter eventos, diminuindo a inflamação, que é o grande problema que está aí. A inflamação está por trás de todo esse mecanismo. Então, não é apenas o LDL. O LDL é um precursor, muitas vezes, com a inflamação junto, com o estilo de vida errado, com o cigarro, né? Inclusive, eu vou ter que dar um crédito enorme para o hospital onde tu trabalha, Rafa, por causa da colchicina, que é um anti-inflamatório que depois os estudos Colcott, Lodocol comprovaram uma coisa que o Instituto já fazia, que era usar um anti-inflamatório naquele subgrupo, pelo menos, de paciente que tinha marcador de inflamação, para reduzir mais ainda o risco de... Com certeza. Estava na tua receita. Né? Tá na Muito minha legal. receita. E quando a gente fala de inflamação, não é assim, tá falando de inflamação, tudo é inflamação, mas é que realmente está acontecendo um processo inflamatório ali. Agora, Lu, sabe que a questão da indústria farmacêutica, Rafa? Porque ainda tem colega que diz, não, vocês estão dando estatina por causa da indústria farmacêutica. Bom, hoje em dia, as estatinas perderam patente. Sim. Só que esse argumento tinha um pouco de razão por causa da lipoproteína A. Ninguém nunca ouvia falar em lipoproteína A quando os congressos de cardiologia eram patrocinados pelas estatinas. Porque um dos efeitos colaterais é que ela podia subir um pouquinho. Hoje em dia, que estão se desenvolvendo fármacos para lipoproteína A, voltou a se poder falar. E muita gente está ouvindo pela primeira vez, do que era um assunto que tu queria trazer, da lipoproteína A. Que tal falar um pouquinho sobre isso? Porque é a grande vedete do momento. Com certeza. Lipoproteína A é uma alteração genética que 1 em cada 5 pessoas tem, tá? É algo que não é caro, primeiro, um ponto bem importante em relação a isso. Alguns convênios não autorizam, infelizmente, né? Mas o valor não é significativo. Deve ser feito pelo menos uma vez na vida. Então, assim, até criança, eventualmente, vai fazer o primeiro exame, não custa colocar isso, porque tu vai saber esse fator de risco. Atualmente, a gente não tem ainda uma medicação específica já dentro da farmácia, né? Tem em trials, eu faço parte de alguns, inclusive, para testar isso. Se sabe que ela aumenta a chance de aterogênese, ou seja, a chance de desenvolver essas placas de aterosclerose, de ter uma aterosclerose acelerada, e tem correlação também com estenose aórtica, tá? Então, às vezes é um fator de risco até para o paciente acompanhar isso, né? Muitas vezes, que é uma calcificação da válvula aórtica. Então, é algo que parece ser algo absurdo, mas está dentro de todo o colesterol. O próprio colesterol tem várias frações, né? Então, aqui daria para falar 2 dias de colesterol, sem dúvida, né? Mas, objetivamente, é algo que pode impactar e existe
esse ano, quer dizer, foi feito esse ano em Bruxelas um consenso europeu de incorporação da lipoproteína A como um exame necessário para alterar essa questão, porque vai sair a medicação. Então, querem ter banco de dados em relação a isso, né? Para evitar, porque não é só colesterol. A gente sabe disso, não é só inflamação, tem outras coisas. Tu mediu a tua já, Lu? Já. Eu medi a minha, eu medi a do Ricardo também. E eu peço para todos os meus pacientes. E a a gente minha sabe também. que tem, né, essa questão genética, mas quando o paciente muda o estilo de vida, eu vejo mudanças. Pode até impactar. Assim, eu sei que Sim, não é sim, tão... sim. Mas Talvez a para gente... lipoproteína seja menos, né? Eu, Do que menos. pra triglicerídeos. Menos, sim, muito menos. Mas tu consegue... Dependendo do paciente, eu já vi Mas que assim não uma... mude, vai mudar as outras vai coisas mudar e as vai outras reduzir o coisas. risco global. Isso é Exatamente. importante. Tem um estudo do Pedro Barros, do INCOR, da USP, que é meu grande amigo, de 2024, publicado no Nature, que fala prevenção secundária. Ou seja, o paciente teve um evento cardiovascular, colocou um stent e ele tem que usar medicações, controlar a pressão, controlar o nível de lipídio, fazer atividade física, não fumar. Então, esse estudo levou em consideração se o paciente atingir algumas metas, né, de o mínimo necessário. Quanto vocês acham, talvez vocês tenham lido, né, que os pacientes fizeram dentro de um acompanhamento médico, pós ter tido um evento? Todas as características necessárias mínimas. Eu vou chutar 9% porque eu tenho, é o percentual das pessoas que conseguem usar 10 dias de amoxicilina para dor de garganta. Boa. Bom, que é uma coisa fácil, né? Que é uma coisa fácil. Estou só sendo tomar- conservador. É tá? só... Pois é. Olha, eu acho que é disso pra menos. 0,3%. Nossa senhora. Meu Deus. E do básico, né? Depois de ter infartado. Não foi aleatório. É. Então, assim, nós como os médicos também pecamos, eventualmente, de achar que fazer uma receita tá tudo certo. Receitou. Não, e, O paciente vai e fazer, assim, ó, e a receita, ela muda quando tu explica. Exato. Sim. Ô, Rafa, mas eu preciso fazer uma pergunta, porque o nosso tempo, tu tem o teu filho pra buscar na Se escola, e a gente quer sabe... que o Rafa volte, a gente tem que respeitar. Não, e já as tá questões assim, ó, familiares porque a gente dele. vai ter que fazer Com um certeza. episódio só falando de medicina do estilo de vida e cardiologia. Sem dúvida. Tá? Mas, assim, ó, duas perguntas bem papum, tá? Todo LDL é ruim? HDL alto neutraliza um LDL alto? Boa pergunta. Todo LDL é ruim? É uma pergunta que a gente sabe que alguns pacientes têm LDL alto e não têm evento, né? Depois de ter evento, vão querer baixar igual. Claro. E sem limite para benefício, né, Rafa? Exatamente. Quer dizer, aquele ponto de corte 55 já era, né? No Fourier, aqueles que Fourier, tinham... subanálise, chegava a 20, era e bem não melhor. Não teve alteração neurológica, não teve nada disso. É que não é só o LDL, né, Lu? É o contexto, os fatores de risco. Se o paciente já tem manifestação de placa de aterosclerose, então é inflamado, né? Mas, sem dúvida, se ele tem LDL alto, mesmo em prevenção primária, ele não muda o estilo de vida, ele continua com os fatores de risco, tu vai acabar induzindo um tratamento. Porque é difícil arriscar, ao meu ponto de vista, de deixar, porque é uma doença silenciosa que muitas vezes vai se manifestar daqui 20 anos. E aí tu perdeu o time, né, de tratar. Perfeito. E o HDL alto é intrigante, porque se perseguiu muito aumentar o HDL. E aumentar o HDL não é fácil, né? O estilo de vida ajuda, com certeza ele é um preditor, mas ele é mais um marcador que efetivamente uma mudança. Existiu um estudo com dalcetrapib que tentou aumentar o HDL e aumentou a mortalidade. Então, e aí tentaram fazer o DAO-GEN, pesquisando geneticamente, e não foi tão positivo assim também. Então, assim, tem coisas na medicina que, eventualmente, o número significa algo que não é especificamente tratar diretamente aquilo, mas sim ver todos os fatores que estão levando para esse ponto, né? Então, eu creio que a inflamação talvez seja um dos principais fatores de risco e muitos colegas médicos não deixam isso de lado, né? Então, não é um ponto isolado, é um contexto. Por isso a medicina personalizada, por isso individualizar, por isso é necessário fazer exames, acompanhamento. O paciente entender, é interessante isso, tá? A Sociedade Europeia de Cardiologia ela é muito ativa. Todo ano tem o Congresso Europeu, final de agosto, e lançam-se guidelines que são muito interessantes. Eu até sugiro que os colegas leiam, até quem não é da área,
Porque nos próprios guides eles falam o seguinte: é importante você dar esse documento para o seu paciente ler. Boa. Aliás, então a gente podia botar o link. Vamos colocar o link, exatamente. Né? E porque é uma decisão compartilhada Sem e dúvida. o momento, o tratamento, ele vai depender do paciente. Com certeza. Sem dúvida. Né? Não só do médico, que tudo bem que prescreveu e é dever do médico também explicar tudo aquilo que está acontecendo, mas se Bom. o paciente não consegue tomar nem os Por 10 que dias... tu diz isso olhando pra mim? Não, porque tu falou do antibiótico. Tá. Achei que eu não tinha coisa. Gente, que aula, hein? Vamos ter que convidar ele de Eu novo. não acredito. Parece que tá só no momento de introdução. Só que aqui. nossos produtores estão nos fazendo Sim. gestos, estão tentando ser observados, estão com cartazes, exatamente. estão chamando nossa atenção. E o Rafa Não, e a tem que ir gente não também. iria terminar por eles. A gente, Não, claro a que gente não. só vai terminar Pelo porque João. o Rafa tem um compromisso familiar. Claro que não, depois se eles bagunçam Filho meu e fam- café é por tua culpa, tá? Mas assim, Rafa, Obrigado, eu agradeço. muito obrigada. Primeiro de muitos, sem Sensacional. dúvida. Sem Com dúvida, certeza, sem não. dúvida, A gente sem tem dúvida. aqui, assim, um mundo pra falar. Muito obrigada por toda a tua clareza, coerência, trazer aqui a cardiologia com muita ciência. E saber transitar pelas evidências com muita sabedoria, né? Principalmente isso, ser muito ponderado, muito científico, muito técnico e nada militante, que a gente não precisa de Exatamente. militância na medicina. É né? por isso que Com eu sempre certeza. encaminho os meus pacientes pro Rafa. E, É Ricardo, por isso que eu vou nele. né? Rafa, onde a gente Quer te dizer, quando eu vou em encontra? algum médico, é nele. Onde a gente te encontra nas redes sociais? Bom, meu Instagram é meu nome, que é um pouquinho complexo. É doutor.rafael com PH, Boeche, Guimarães. Mas Bom, também podemos vamos botar embaixo, colocar né? aqui também. Tá, isso aí. Assim como nós vamos colocar aqui o Instagram do Rafa, está subindo o QR Code com o cupom promocional do Biohackers para Cienza Farmácia de Manipulação e Biome, exames de... Biome Hub? Biome Hub, exames de microbiota. De precisão. É isso aí. Gente, muito obrigada. Quem ainda não curtiu, não se inscreveu, esse episódio vocês vão ter que compartilhar, porque eu duvido que tenha uma pessoa aqui que está assistindo e que não conheça alguém que já sentiu uma dor no peito e que se preocupou. Então, assim, encaminha para esse teu amigo, esse teu parente, conhecido, namorado, esposo, filho. E eu tenho que olhar para a câmera porque eu estava olhando para a câmera errada. Até o próximo episódio. Rafa, obrigada. Grande abraço, muito obrigado, Rafa, e hackeie-se!